Quando você diz eu levanto uma aleluia, você está dizendo eu levanto luzes, eu levanto a luz. E onde houver trevas, verdadeiramente elas deixarão de existir. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos alegres por estarmos mais uma vez junto com vocês. Sei que você está em casa nesse período de quarentena, mas esse é o momento de nós nos juntarmos de coração, de alma, de espírito, para estarmos adorando a Deus e louvando a Deus. Eu quero que você levante sua Bíblia, que eu acredito que você esteja com ela aí bem pertinho de você, e você diga comigo: esta é a minha Bíblia, e eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, e o Senhor tem me aumentado cada vez mais, a mim e aos meus filhos, e com certeza haverá bom fruto, e não será frustrada a minha esperança, porque Ele enviou sua palavra e me curou, e me livrou de todo o processo da morte. Então não morrerei, antes viverei, e contarei as grandezas do meu Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça o meu caminho, e todas as minhas fontes, todas as minhas origens estão nele, em o nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que nesta noite o teu Espírito nos inspire, tome a nossa mente, a nossa boca, para que possamos falar palavras de vida, para trazermos uma consciência do que somos, temos e podemos em Cristo, e tomarmos um posicionamento diante de todas as situações que nós estamos vivendo, e passando por esse tempo, nos levantemos não mais como éramos, não mais como somos, mas da forma que você quer que nós sejamos daqui para frente. Por isso nós te agradecemos, porque mesmo nesse período, longe uns dos outros, aprove que existisse instrumentos como a internet, para que nós pudéssemos continuar nos comunicando, nos vendo e nos abraçando, ainda que pela tela, mas isso é possível. Muito obrigado, Senhor, que nesta noite tenhamos uma noite abençoada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Queridos, eu queria te pedir para que você, nesse momento, divulgasse o link do nosso culto para outras pessoas, para a sua lista de transmissão, para os seus grupos. Faça isso. Tem pessoas que podem ser nessa noite grandemente abençoadas, só depende de você. Não fique só para você, divulgue, jogue aí o link que nós mandamos para você, na sua lista, no seu grupo, e divulgue para que as pessoas possam entrar, para que as pessoas possam ser também abençoadas com aquilo que Deus vai nos trazer nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos também aqui abaixo o link das crianças, do culto das crianças, onde eles podem entrar e ter o seu culto também, ok? Então não esquece dos seus filhos, eles podem adentrar esse link e participarem do culto deles, que foi feito especialmente para eles. Como também o link que nós temos em inglês. Se você conhece pessoas que só falam inglês, você pode mandar esse link para as pessoas que só falam inglês. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, hoje nós vamos meditar num texto que nós já conhecemos, falamos tantas vezes sobre ele. Todo crente conhece a mensagem de Pedro e Cornélio. É um tema simples, porém, a palavra de Deus é a palavra que se renova a cada manhã. À medida que nós lemos, essa palavra toma uma performance diferente, porque ela é espírito e ela é vida. E à medida que nós lemos, nós vamos nos energizando por dentro e jogando para fora as aspirações que o Espírito Santo tem para nós. Então nessa noite eu quero ler com você, não o texto todo, mas você conhece o que aconteceu. Cornélio, num certo momento, ele foi orar. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que fazia o bem às pessoas, ele tinha o testemunho das pessoas de fora, e ele foi orar e um anjo veio até ele e disse: Cornélio, eu quero uma conversa com você, porque eu quero que você procure um homem chamado Simão Pedro. Esse homem está hospedado com Simão, o curtidor, fora dos muros de Jerusalém, e você vai chamá-lo porque ele tem palavras que vão te trazer a salvação. Envie homens a Jope e mande buscá-lo para que ele possa falar para você. Então, a Bíblia diz assim no versículo, Atos 10, versículo 9, eu vou ler de 9 a 16. No dia seguinte, ao meio-dia, quando Pedro esperava as ordens do Espírito
com relação àquilo que Cornélio estava providenciando e Pedro não sabia, ele, mandando pessoas para ir a Jope, Pedro, diz a Bíblia, ele sobe ao eirado da casa ou ao telhado da casa para orar, esperando que a alimentação fosse concluída na cozinha. A Bíblia diz que ele estava com fome e ele queria comer, mas enquanto o almoço estava sendo preparado, ele entrou em um transe, e nesse transe ele entra no reino espiritual. Que coisa interessante. E quando o reino espiritual ou o reino celestial se abre, Pedro viu algo parecido com uma grande toalha de uma mesa de linho, e que descia lá do alto, e sendo descida à terra pelos 4 cantos. E enquanto essa toalha flutuava, vindo baixar até ele, ele viu que havia muitos tipos de animais, quadrúpedes, répteis, pássaros selvagens e etc. E uma voz falou com Pedro, audivelmente dentro do transe que ele estava: Pedro, prepare-se para comer. Ora, Pedro estava com fome, e o Espírito aproveitou aquele momento que Pedro estava com fome, e estava agora tratando com Pedro, não da comida que perece, mas da comida que permanece. O Espírito estava tratando com Pedro de uma comida que ele deveria comer para mudar alguns posicionamentos da sua vida. E ele diz: Pedro, prepare-se para comer. E Pedro, imediatamente, Pedro, aquele que nós conhecemos, o Pedro bocudo, temperamental, o presidente do sindicato dos apóstolos, que sempre se levantava, Pedro diz o seguinte: não há como fazer isto, Senhor, pois nunca comi nada proibido ou impuro, de acordo com as nossas leis judaicas. A voz falou novamente: nada, Pedro, é impuro, quando Deus declara que está limpo. A visão foi repetida, diz a palavra, por 3 vezes. Então, de repente, aquele lençol de linho foi arrebatado de volta ao reino do Espírito. E com certeza, Pedro volta à tona naquela situação. Todos nós sabemos que essa história de Atos dos Apóstolos, naquela hora que Pedro estava no eirado, diz que ele estava faminto, como nós lemos, e orando, ele precisou orar, e foi naquele momento, entre a fome do corpo e a oração no Espírito, que o Espírito Santo veio e interferiu para trazer para Pedro algumas situações. Agora, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa que nós temos que entender é que as palavras escritas que Pedro possuía eram exatamente as palavras que tinham sido ditas pelos profetas da antiga aliança. Aquilo que os profetas falavam era a palavra que Pedro conhecia. Fora disso, o que impulsionava Pedro eram os sonhos, as visões cheias do poder de Deus naquele tempo, e os profetas agora convertidos a Cristo e que estavam no novo momento de vida, na igreja de então, esses profetas falavam de coisas extraordinárias. Mas Pedro também tinha as palavras que Jesus os tinha ensinado. É claro que Jesus não pôde ensinar muitas revelações para eles, porque eles não tinham ainda o Espírito Rei com o Espírito, que não pode comer coisa comum ou impura, mas Pedro estava habitando naquele momento em um curtume de Simão o curtidor, e o curtume não poderia ser dentro dos muros de Jerusalém, estava fora dos muros, e Pedro estava lá, e no curtume o que mais tinha eram animais mortos, animais sem o couro, e Pedro estava no meio da imundície, mas, no entanto, dentro da visão, por causa do seu legalismo, ele está dizendo a Deus: de jeito nenhum, Senhor, eu posso comer coisa comum ou impura. Então eu creio que havia legalismo, e que naquele momento Deus desejava libertar Pedro da prisão, da razão, do entendimento natural, dos sentidos e dos sentimentos. Perceba, querido irmão, que Pedro estava no processo, um processo que nós vemos falando há mais de um ano aqui na igreja. Pedro estava no processo de aperfeiçoamento. Então Pedro teve uma visão que o levou a se desconectar com a religiosidade. É o primeiro ponto que eu quero que você veja aqui. Aquela visão foi simplesmente para que Pedro se desconectasse com a religiosidade.
A segunda coisa que eu posso mostrar para você é que Pedro também estava sendo levado a se desconectar da sua própria razão, do seu próprio entendimento, daquilo que ele entendia nas suas limitações. Pedro estava também sendo levado a se desconectar das impossibilidades, porque Deus é capaz de fazer qualquer coisa através da sua soberania. Deus estava levando Pedro também a se desconectar da acepção de pessoas, porque aquela doutrina não era apenas para os judeus, não era apenas para poucos. Aquela doutrina, ela deveria tomar o mundo de então, e talvez na mente de Pedro ou dos discípulos, aquilo não pudesse acontecer. Então, Deus estava tirando de Pedro a ideia de que aquelas maravilhas que aconteceram, tanto no tempo de Jesus como no tempo da igreja, no seu começo, aquelas maravilhas não eram apenas para a nação judaica, eram para todas as nações da terra, porque todos os profetas na velha aliança declararam que Deus é Deus de nações, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então Pedro teve uma visão, e eu acredito que Pedro sai daquela visão ponderando o que seria aquela visão, porque ele não tinha um entendimento completo do que era aquela visão. Então, eu pergunto para você, você já teve alguma vez alguma visão e você não tinha nem ideia do que seria aquela visão? Você já teve alguma vez algum sonho que você nunca imaginou que era aquele sonho, e você liga para uma pessoa, eu tive um sonho assim, o que é que significa esse sonho? Isso acontece conosco também. Pedro não era diferente. Então, Pedro estava sendo encorajado a andar no novo nível, num nível diferente, além daquele que ele andou com Jesus Cristo, porque esse era o desejo de Jesus Cristo. É tanto que quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias e 40 noites ensinando coisas, agora no Espírito novo, coisas que ele nunca imaginaram ter ouvido. Jesus estava ensinando. Então, eu me proponho a dizer para você com convicção, que o que a palavra está nos dizendo é que Jesus estava nessa visão, através do Espírito em Pedro, levando ele a um nível diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Além do mais, você tem que se lembrar que esse Pedro, que nesse momento não está entendendo a visão, ele foi o porta-voz de Atos capítulo 2. Foi ele que se levantou no dia de Pentecostes, quando as pessoas pensaram que os discípulos estavam, os 120 estavam embriagados. Foi ele o porta-voz que se levantou para dizer que não era daquela forma. Mesmo assim, tendo esse entendimento, tendo sido porta-voz do dia de Pentecostes, Pedro não estava entendendo ainda aquela visão. Mas, como ele indagou o que seria aquela visão, no momento que você indaga a Deus algo que Deus te dá, sabe o que é que Deus faz? Deus começa a te dar respostas. Deus começa a falar com você e a te dar direções, instruções e fazer correções dentro daquilo que nós necessitamos. Então, no momento que Pedro estava matutando, pensando, degladiando consigo mesmo, o que é essa visão? Naquela mesma hora, a campainha da casa onde ele estava hospedado toca e 3 homens estão à porta. 3 homens gentios. E não é irônico de que foram 3 lençóis que desceram? E não é irônico que 3 homens ímpios, gentios, estavam na porta de Cornélio, procurando exatamente o homem que teve a visão? Eles não sabiam que Pedro tinha tido a visão. Pedro não sabia que o Espírito Santo estava trabalhando com ele e trazendo pessoas para acoplarem-se, para se conectarem, para que algo acontecesse da parte de Deus. Você já começou a pensar nesse tempo, se as coisas que estão acontecendo não é para que nós nos conectemos a algo novo, a algo diferente, a algo que Deus quer fazer de forma extraordinária? Comece a pensar nisso. As possibilidades são muitas e nós temos que pensar. Muito bem. E quando o anjo estava visitando Cornélio, antes de Pedro ter aquele encontro com aqueles homens, a Bíblia diz que no dia seguinte já, ele não hesitou em ir com aqueles homens. Então você percebe uma coisa? Pare e pense comigo. Que dispensação é a dispensação que nós estamos vivendo agora? Eu te digo, essa conexão ou essa dispensação é a dispensação do Espírito. E a minha pergunta é: será que nós estamos conectados verdadeiramente com essa dispensação? Será que há uma conexão do nosso espírito, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso entendimento e até da nossa carne com essa nova dispensação que nós estamos vivendo? Pedro, depois daquela visão,
apenas começou a falar de coisas, e no momento que ele começou a falar, nós percebemos que ele já não era mais o mesmo. Porque quando ele começou a falar dentro da casa dos familiares de Cornélio, a Bíblia diz que ele não precisou impor as mãos sobre ninguém. Ele não precisou direcionar a palavra específica para alguém. Ele apenas falou do amor de Deus, das coisas que ele tinha percebido a partir daquela visão. E as pessoas foram cheias do Espírito. Será que não é esse tempo que Deus está desejando? Quantas vezes nós fazemos apelo, uma pessoa ou duas vêm. Quantas vezes nós oramos por cura, poucas pessoas são curadas. Será que não é esse novo tempo que Deus está querendo que nós entremos, que a partir do momento que nós falemos dos oráculos de Deus, almas e almas e almas se rendam, os milagres possam acontecer? Eu creio que esse é o tempo de todas as profecias se cumprirem. Mas Deus conta comigo e com você, como voz profética nessa terra, para trazer à existência as coisas que não existem como se já fosse. Mas isso depende de um posicionamento da igreja. A minha pergunta é, e eu queria que você atentasse e redobrasse sua atenção agora: e se Deus estiver querendo aperfeiçoar a nossa visão nesse tempo, em relação à igreja, nos dias em que nós estamos vivendo? Pense nisso. Será que não há uma visão mais detalhada de tudo aquilo que Deus deseja, mais ampla, e que Deus deseja revelar nesse tempo para a igreja de hoje, através da palavra de Deus e através da nossa vida indo ao mundo? A dispensação que nós estamos vivendo, queridos, é a dispensação do Espírito Santo. É uma dispensação de redenção, é uma dispensação de milagres, e nós precisamos nos envolver com essa dispensação. Será que nós não estamos vivendo essa dispensação, que deveria ser de milagres, de uma forma desconecta, desonesta? Será que nós não estamos vivendo essa dispensação de uma forma pequena, quando deveríamos viver aquilo que essa dispensação está propondo para nós? A nossa posição, será que não seria verdadeiramente em lugares altos, acima, onde Jesus nos colocou com Ele diante de Deus? Vamos pensar nessas coisas hoje à tarde. E aqui, onde estamos? Será que nós estamos como deveríamos estar, como verdadeiros representantes do reino do Filho do seu amor, para onde fomos transportados? São coisas que nós temos que pensar. Será que essa aliança não é o nosso compromisso? Ou o nosso compromisso não é essa aliança? Vivermos intensamente? Estamos verdadeiramente comprometidos com a aliança feita com Jesus Cristo, para desfazermos as obras do diabo, irmãos? São coisas que nós temos que pensar nessa tarde e noite, nesse momento que nós estamos isolados em casa, de uma certa forma, prisioneiros de nós mesmos. Mas por que será que está acontecendo isso? Será não é o momento que nós devemos cair em nós mesmos, cair na lucidez? Uma certa vez eu ministrei sobre o filho pródigo, que ele tinha levado 4 quedas, ele não precisava levar nenhuma delas, mas se ele leva uma, tem que levar todas as outras. A Bíblia diz que ele caiu no mundo, e depois que ele cai no mundo, quem cai no mundo também cai em necessidades. Mas a Bíblia diz que ele levou uma queda depois, que essa queda foi a queda que mudou sua vida. A Bíblia diz que ele caiu em si, e caindo em si ele começou a perguntar: mas o que é que eu estou fazendo? Eu vivia na casa do meu pai, eu era filho, eu vivia bem, eu tinha tudo que eu queria. Sabe de uma coisa? Eu vou me levantar e vou à procura do meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e contra você, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, porém, por favor, me receba como um dos seus empregados. E a Bíblia diz que ele leva a 4ª queda, que foi uma das quedas mais bonitas que pode existir. É que o pai todos os dias ia de longe olhar naquela estrada, se por acaso não havia a esperança daquele filho vir. E um certo dia, ele percebeu alguém sujo, moribundo, vindo do caminho, triste e cabisbaixo. E ele foi ao encontro, e era aquele filho, e eles se abraçaram. E ali ele teve um momento, um encontro com Deus, de pedir a misericórdia de Deus, e de poder ter aquele encontro que o levou novamente à posição de antes, junto ao Pai. Eu pergunto, como a terra, queridos,
se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, se nós estivermos descomprometidos e desaliançados com Ele, vivendo a vida que não é a vida de Deus, que não é a vida Zoe. Como será isso? Não estaria nesse momento o Senhor dos Senhores nos chamando para o altar e para um lugar mais alto, para um lugar mais sublime? Não estaria o Senhor dos Senhores chamando nossa atenção para uma vida mais dedicada, com santidade, vida plena, com conhecimento pleno, onde a graça e a paz que excede todo entendimento nos são multiplicadas quando o conhecemos? Será que essa não é, de fato e de verdade, a oportunidade de irmos mais fundo e mais alto? Será que esta não é a ocasião oportuna? Como diz o livro de Hebreus no capítulo 4, versículo 16, que nós deveríamos adentrar ao trono da graça, para obtermos de lá o refrigério no tempo oportuno. Eu te digo, esse é o tempo oportuno de nós darmos uma virada na nossa vida. Nós estamos preocupados com coisas que estão acontecendo lá fora, mas Deus está preocupado com o que está acontecendo aqui dentro. Será que tudo aquilo que nós temos ouvido tem sido suficiente para nós mudarmos a vida, para nós mudarmos de posicionamento, de nós voltarmos de uma forma mais intensa, mais íntegra, mais coerente com aquilo que nós cremos? Bendito seja o nome do Senhor. A pergunta que me foi feita nesses dias é a pergunta que eu faço para você: você está pronto para isso? Ou será que nós vamos voltar do mesmo jeito? Será que não é hora de nós nos liderarmos a nós mesmos dentro dessa dispensação certa, para que o engano não venha nos sobressaltar e mais uma vez nós caiamos no engano do diabo? O apóstolo Pedro percebeu exatamente o momento certo que ele estava vivendo, por isso a vida dele teve uma mudança, e percebe, isso vai acontecer em Atos capítulo 10. Eu estou falando de um Pedro que foi o porta-voz do dia de Pentecostes, que foi o homem que pregou para 5.000 pessoas e elas vieram aos pés de Jesus. Depois ele prega para 3.000 pessoas e elas vêm aos pés de Jesus, e esse homem ainda era legalista. E foi preciso que o Espírito Santo providenciasse um momento para tratá-lo, para tirar dele aquela visão pequena que ele tinha e aperfeiçoar a visão verdadeira que Cristo e os profetas de então falaram no passado e os do presente estavam falando. O apóstolo João, em um dos momentos célebres da sua vida, ele percebendo o tempo, o modo das coisas, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não significa, querido, quando ele cresce e nós diminuímos, que os olhos naturais não podem ter luz suficiente para vê-lo em nós. Mas de fato, quem precisa ser visto é Ele. Porque quando o mundo olhar para nós e ver Cristo, eles terão, com certeza, a esperança da glória. Então, é tempo de nós voltarmos para o altar e deixarmos lá o nosso eu, os nossos questionamentos, os nossos achômetros, a nossa razão. Nós conjecturamos sobre muitas coisas, não entendemos muita coisa, falamos de muitas coisas, mas não mensuramos como está a nossa vida e a necessidade de uma mudança. E é assim, queridos, indo para o altar e deixando lá o nosso eu, que vai se cumprir uma palavra que todos nós crentes falamos: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que não é o tempo, de fato, de verdade, essa palavra se tornar uma sentença poderosa no mundo de então? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim? O Senhor, queridos, sempre nos vê antes de fazermos qualquer coisa, antes de qualquer projeto, antes de qualquer plano, antes de qualquer propósito, antes de começarmos a escrever qualquer coisa com a nossa pena de habilidoso escritor, de fazermos qualquer planilha ou desenho, o Senhor já nos vê. E eu acredito que Deus está nos chamando para um tempo de nós purificarmos as nossas intenções e os nossos propósitos,
Bendito seja o nome do Senhor. E para isso, é o tempo de nós entrarmos em conselho com o Senhor. Bendito seja Ele. Então Deus deseja aperfeiçoar a minha e a sua visão. E para que Ele quer aperfeiçoar a nossa visão? Para que Ele seja apresentado como Ele é. Para que as pessoas vejam a sua vontade como Ele deseja. Jesus disse: seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Isso me diz que Jesus estava com a visão aperfeiçoada e Ele estava mostrando na terra que Ele estava andando dentro de uma visão, dentro de um propósito, dentro de uma dispensação correta. E é para isso que Deus está nos chamando. E nessa tarde eu estou trazendo essa palavra com muito carinho, com muito amor, para que você possa adentrar conosco para um tempo novo verdadeiramente, uma nova temporada, mas não de coisas que nós estamos esperando de fora para dentro, mas uma nova temporada que venha de dentro para fora, para uma mudança radical de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, se eu que tenho 66 anos, estou com esse desejo do novo, e você, meu querido, que está começando agora, que tem uma vida inteira pela frente, por que não desejar esse mesmo estilo de vida? Por que não se dobrar diante dele? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e no tempo certo, no tempo oportuno, Ele irá te exaltar. Por que não fazer isso? Bem, quando nós começarmos a apresentá-lo da forma correta, da forma como Ele é, as pessoas vão começar a desejá-lo, e elas nunca mais nos perguntarão em qualquer situação: onde está o teu Deus? Alguém já te perguntou alguma vez assim? Onde está o Deus dos crentes? Por que será que essas perguntas são feitas? Será que não é pelo estilo de vida que nós vivemos? Será que é porque que estamos negligenciando a dispensação em que nós estamos vivendo? Muitas vezes eu penso que nós falamos assim: nós estamos vivendo a dispensação da graça. Dispensação da graça não é uma dispensação de libertinagem, é uma dispensação de liberdade. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então nós não podemos viver de qualquer forma, não podemos viver de qualquer jeito. Tem que ter uma mudança de vida, tem que ter uma mudança radical. Sabe, queridos, esse é o tempo de redenção. Redenção significa descanso, é ser resgatado das conjecturações da vida. Quando a Bíblia diz que Deus, através de Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, isso quer dizer que era uma redenção, era um rapto. Ele estava nos trazendo para isso. É como nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele nos colocou nesse tempo para nós sermos sal e luz. Mas haverá um tempo que nós seremos subitamente arrastados por um novo rapto. Esse agora um rapto em definitivo. Sairemos dessa terra que Ele nos deu para nos encontrarmos com Ele nos ares, para o grande dia, o dia do banquete, o dia do Senhor. Então nós precisamos curvar a nossa cabeça e definitivamente buscarmos de Deus: Senhor, as direções para esse tempo. Quais são as instruções para esse tempo? Quais são as correções que você deseja fazer? Não seja omisso com pecados. Se você conhece situações de pessoas que estão vivendo como crentes, uma vida medíocre, você precisa procurar o seu pastor, para que o pastor possa ajudar essas pessoas. Não nos abandone simplesmente nos deixando à mercê, como se nós estivéssemos sabendo de tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós precisamos nos ajudar mutuamente, para que haja cura no corpo. Querido, se isso existir, a nossa vida será uma vida totalmente diferente. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus por tua palavra. A tua palavra é luz para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E o nosso desejo, Senhor, é andarmos nessa luz, da forma como você projetou para que nós andássemos. Nos dá, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo.
ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós saibamos a esperança do nosso chamamento, para que compreendamos a riqueza da glória que foi dada como herança à igreja de Jesus Cristo, e que possamos tomar para nós a suprema grandeza do seu poder, aquela eficácia que foi capaz de levantar Jesus dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, e como Paulo disse, nós também assentados com ele. Senhor, todas as coisas estão debaixo dos teus pés, e a tua palavra diz que a tua igreja, nós somos a tua plenitude, a plenitude que a tudo enche em todos os lugares que chegamos. Então, Pai, que nesta noite haja no nosso coração temor e tremor, uma compreensão daquilo que você quer para a sua igreja nesses dias. E assim, Senhor, a nossa vida terá sentido, a nossa vida será totalmente diferente. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pelos teus filhos que nesse momento, Pai, estão nos ouvindo. Nós olhamos para as cadeiras e vemos que as cadeiras têm algumas pessoas que estão nos ajudando. Mas eu queria te mostrar algo. Eu quero lhe dizer que você está conosco. Vocês estão conosco e nós estamos com vocês. Nós temos aqui um painel onde você está junto conosco. Eu quero te mostrar isso agora. Nós colocamos você junto conosco nessa noite, para que tivéssemos um momento de ações de graças. Aqui estão vocês que fazem parte dessa igreja, todos juntos. Vocês não podem estar presentes, mas nós temos a foto de vocês como família. Eu quero dizer que vocês estão aqui, e eu me emociono em falar sobre isso. Que coisa boa ver o rosto de vocês, ver o sorriso de vocês, e saber que vocês estão conosco e que nós estamos com vocês. E acima de tudo, que Deus está nesse momento guardando a vida de cada um de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Não é importante isso? Eu quero que você se veja, se procure aqui. Você está aqui em uma dessas fotos. Bendito seja o nome do Senhor. E nós queremos agora orar como família. Não obstante você estar lá na sua casa e nós estarmos aqui com um grupo de pessoas que está se expondo para trazer a palavra para você. Nós queremos levantar nossas mãos e adorar a Deus pela sua vida. Nós estamos com saudade de vocês. Mas eu vou te dizer, como nós estamos no tempo da Páscoa, o Pachar de Deus, logo, logo, o que essa palavra diz e significa é passando por cima. Tudo já está passando por cima, não vai nos atingir. E logo, logo, nós não precisaremos colocar vocês em forma de fotografia na tela. Vocês estarão aqui conosco, levantando as mãos santas, louvando e exaltando o nome do Senhor. O meu desejo é que você tenha entrado nessa tarde como membro dessa igreja para estar nesse culto, para que você tivesse esse momento. Olha quanto sorriso, quanta alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Nós vamos deixar essa imagem a partir de agora até o final do culto, para que você se veja. E eu quero dizer a você, nós estamos com vocês. Nós estamos com as nossas mãos levantadas todos os dias, adorando a Deus por suas vidas, guardando-os, cobrindo-os. Vocês não estão só, nós estamos juntos. Imagine se eu posso dizer que vocês não estão só, porque eu estou cobrindo vocês. Imagina diante dos olhos de Deus, como não tem sido essa cobertura. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos, mesmo estando em casa. Nós agora temos a alegria de contemplar a face de cada um deles, ainda que por fotografia. Mas glória a Deus pela tecnologia, porque agora vocês estão como se estivessem aqui conosco. Essa é a sensação que nós temos. Vocês estão aqui conosco. Bendito seja o nome do Senhor. E se há alguém nessa tarde que está nos assistindo e ouviu essa palavra e ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, eu quero te convidar nessa tarde, mesmo aí em casa, a você dizer: Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado para que eu tivesse a redenção,
para que eu fosse redimido dos meus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos na Páscoa. Esse é o tempo de redenção, é o tempo de milagres, é o tempo do Cordeiro, é o tempo do sangue que cobre e que não deixa nenhum mal nos tocar. Então, se você fez essa confissão, você pode mandar aí, nesse momento, escrevendo na transmissão, dizendo: eu recebi Jesus como Senhor, eu quero isso para mim. Se você tem alguma enfermidade, nós declaramos a palavra que diz: Ele enviou a sua palavra e te curou e te livrou de todo o processo da morte. Você está recebendo agora a sua cura. Se você está passando por um momento de dificuldade porque está muito tempo em casa, você tem coisas para resolver, tem situações que pessoas dependem de você. Se você é de alguma empresa, está deslocando pessoas ou demitindo pessoas, meu querido, não tome essa culpa para você. É o momento que está pedindo isso, infelizmente. Mas vou te dizer uma coisa: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque você não vai entender. Tem coisas que nós não vamos entender, mas lá na frente, diante da palavra que eu preguei hoje, como Deus está clareando a nossa visão, aperfeiçoando nossa visão, isso vai ficar tão claro lá na frente. Eu me lembro de uma palavra que essa semana eu estava orando e veio ao meu coração quando Davi disse: foi bom para mim, Senhor, passar por um tempo de aflição, porque eu te conheci melhor. Por causa da nossa doutrina, quando nós ouvimos uma palavra dessa, você pode até dizer: está amarrado. Mas eu vou te dizer uma coisa: nunca teve em momento algum tempo em que as pessoas voltaram ao altar, senão por momentos que elas estavam em necessidade. Porque quando tudo volta ao normal, parece que nós esquecemos. Então que esse seja um tempo para você. Se você tem se afligido por alguma situação, procure crescer em Deus. Você não tem que ficar caído. Levante a sua cabeça. Faça como o salmista disse: eu vou olhar para os montes. De onde me virá o socorro? Bem, hoje você não precisa olhar para o monte. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o sangue. E se essa argumentação vier para você: eu vou olhar para onde? Eu te digo: olhe para Ele. É dele que te virá o socorro. É dele que te virá o refrigério. É dele que você vai receber o que você precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Agora fale. Deus tem compromisso com quem tem aliança, e quem tem aliança fala dos decretos, proclama os decretos. E se alguma coisa está te faltando, se alguma coisa te é necessária, lembra que um dia Deus teve uma conversa com Abraão e disse: porque você acreditou no que eu disse, quando você tinha 99 anos, todas as impossibilidades estavam no seu corpo, mas você disse: eu creio, Senhor, no que você está dizendo, eu serei pai de muitas nações. E Deus disse para ele: porque você creu, isso está sendo lhe imputado como justiça. Você será pai de nações e você abençoará todas as nações da terra. Então creia, você tem um Deus presente, Ele está agora conosco. Ele mesmo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então Ele está aqui. No momento que eu estou transmitindo, Ele está aqui. E eu estou te dando palavras que podem te levantar, que podem te soerguer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou chamar o louvor para subir. Nós vamos nos preparar para o momento de ceia, mas antes o pastor Bruno tem uma palavra para nós nesse momento. Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma semana próspera, uma semana abençoada. Nós não terminamos o culto ainda, nós ainda temos a ceia. Fique conosco, continue divulgando o link para que pessoas entrem para esse momento de ceia. Eu espero que você tenha preparado o pão e o suco para que nesse momento nós possamos juntos ceiar. Mas antes o pastor Bruno vai entrar e vai falar algumas coisas para você. Deus os abençoe, queridos. Amo vocês e tenho a alegria de vê-los aqui no telão, o sorriso de cada um de vocês. Logo estaremos juntos em nome de Jesus.